Sejam todas muito bem-vindas a mais um AmiCast, o podcast da empreendedora. Eu sempre falo, aqui é o momento para você ganhar palco e voz. É aqui que a empreendedora treina, coloca em prática o que ela aprende na nossa academia, principalmente na nossa imersão de oratória. E hoje eu tenho uma empreendedora, uma associada que participou da minha imersão. E é claro que ela vai treinar aqui, ela vai me entrevistar. Acredito que ela já está um pouco ansiosa, mas esse é o momento para colocar em prática o que aprendeu. Eu tenho uma frase, eu quero compartilhar com você, empreendedora, que diz o seguinte: vale mais 1% bem feito do que 99% planejado e não executado. É na execução que o seu negócio cresce, que você ganha experiência, principalmente na parte da comunicação. É na prática que você aprende. Fez o treinamento de oratória? Ele não para por ali. Você tem que colocar em prática no seu dia a dia. E para a empreendedora, de fato, crescer, se tornar uma autoridade no mercado, ela precisa ter foco, escolher o seu nicho e gravar, falar sobre aquele tema, que é isso que vai te dar autoridade. É você ter foco em uma única coisa. Encontre o seu propósito e obtenha resultados extraordinários. É isso, empreendedora, que vai fazer você se tornar referência no mercado. A empreendedora, ela tem 3 fases. Ela aprende, pratica e depois ela ensina, que é onde ela vai monetizar com o conhecimento dela. E é aqui na AMI que você entra uma semente e sai uma árvore produzindo frutos, vendendo o seu conhecimento. Antes de começar, eu quero fazer uma oração com vocês, porque a nossa entrevistada está aqui, olha, já está anotando ali as técnicas que ela aprendeu, que ela vai colocar em prática. Então vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais este momento. Te agradecer pela sua bondade e fidelidade conosco a todo momento. Pai, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor Jesus, e nos ajuda, Pai, a ser resposta de oração na vida das pessoas, que é esse o nosso propósito, Senhor Deus, espalhar a sua mensagem através do nosso negócio. Abençoa, Pai, as empreendedoras da AMI, todas aquelas que estão ansiosas, meu Deus, que o Senhor possa estar acalmando o coraçãozinho delas, meu Deus. Toma a nossa entrevistada também de hoje, Paizinho, aqui a Juliana, que ela tem uma missão, Senhor Deus, e que o Senhor possa acalmar o coração dela, porque, Pai, eu sei que ela está aqui também cumprindo o propósito. Obrigada, Senhor, pela sua bondade, infinita bondade. Em nome de Jesus. Amém, amém. E é claro que eu já vou mostrar ela para vocês, a Juliana Gomes, que vem crescendo a cada dia mais. Ô Ju, a gente está trabalhando faz uns 3 meses, correto? Sim. E hoje eu já vejo você tendo resultados, principalmente na sua oratória. Sim. Foi? Hoje você estava gravando um vídeo, eu falei, a Ju já está sorrindo mais. Sim. Né, Ju? Verdade. E vem crescendo a cada dia mais. Ô, Ju, você está nervosa, Ju, hoje? Um pouco. Um pouco? Um pouco. Então, antes de você começar, porque hoje você vai estar me entrevistando, Sim. que essa vai ser a prova, porque você fez a imersão de oratória, e esse é o último teste que a empreendedora tem para estar praticando o que ela aprendeu. Ju, só fala para as meninas quem é você hoje. O que você faz? Eu me chamo Juliana. Eu trabalho, né, com cuidadoras, né? Trabalho numa empresa, né, de equipe de cuidadoras, técnicos de enfermagem, em uma equipe de médico. Esse é meu trabalho hoje. Você tem uma equipe. Uma equipe. Que traz suporte para os idosos, não é isso? Sim, isso. Porque eles precisam, Ju, de vários suportes. Sim, precisa, Bruna. Tem um acompanhamento completo, né? E a gente veio fazendo isso. Acompanha esse idoso por completo, em todos os sentidos, em todas as áreas. Como médico, como a cuidadora, como enfermeiro, né? Que precisa fazer essas visitas para eles.
Sim, entendi, Ju. E não só isso, né? Você hoje também é uma instrutora. Sim. Então, você é proprietária da Essência do Cuidar, Sim. uma associada da AME também. Não Sim, pode esquecer de contar, né, Ju? Verdade, sou associada da AME, né? E dona da empresa Essência do Cuidar. Mas, assim, para mim, participar da AME, para mim, está sendo muito bom, né? Eu tenho aprendido muito com a Bruna. E eu tenho melhorado também, né? A minha postura, Sim, dicção, dicção, falar pausadamente. Porque antes eu falava muito acelerado. E atropelava as palavras. Isso daí. Hoje não, hoje eu consigo falar pausadamente, né? Sem estar atropelando as palavras. Então, isso para mim está sendo muito positivo na minha vida e também na empresa. Então, assim, eu sou muito grata, né, de estar participando da AME com você, Bruna. E eu vou te falar, Ju, como fez diferença. Hoje eu vejo você falando pausadamente. De fato, você falava muito rápido. Hoje você respira mais para falar. Então, o seu posicionamento já mudou muito. Você vê, quando a empreendedora, de fato, ela quer, né, Ju, ela coloca em prática o que ela aprende, impossível não crescer, Ju. É verdade. Impossível. Sim. Quando a gente investe, né, em conhecimento, em aprender, a gente acaba, assim, mudando. E isso, para mim, foi importante. Quando eu dei o meu primeiro passo e investi em mim. Quando eu te conheci lá atrás, né, na AME. Então, assim, tem sido cada dia um aprendizado novo. Você veio através do Encontro de Gigantes. Foi, através do Encontro de Gigantes. Ali foi um ponto de partida. Sim. Você foi corajosa, se inscreveu para aquele encontro e esses dias você estava me falando como que foi a sua experiência. Eu não tinha ouvido dessa forma. Sim. Como você falou ali. Foi. Conta um pouquinho, Ju, sobre essa Quando história. eu cheguei, né, que foi meu primeiro encontro, e tinha aquelas mulheres tudo linda, né? Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, eu me senti ali, né, pequenininha, mas não sabendo que a Bruna abraça todo mundo. Então, assim, eu me senti muito importante naquele momento, quando você começou a falar. Mas naquele momento eu estava me sentindo inseguro, com medo ainda, né? No meio daquela multidão de gente, muita mulher, e eu ali, falei, ai meu Deus, estou com muita vergonha, pequenininha. Mas depois, com o tempo, você foi palestrando ali, falando, e foi me encorajando, né? Me dando força e mostrando para nós, mulheres, que nós somos capazes. Então, eu saí dali com outro pensamento. Eu saí mudada, determinada a vencer. E você colocou em prática. Você me falou também que teve um certo momento que você queria ir embora. Sim, foi. Eu queria fugir. Teve um momento, sim, que eu queria ir embora. Toda vez eu olhava para a porta e falava assim, vai embora. E eu estava com vontade de ir, mas ao mesmo tempo eu queria ficar. Né? Eu estava vendo aquela multidão de mulheres ali. Eu falei, gente, eu tenho que ver o que vai acontecer. E foi ali naquele momento, naquela decisão que eu tomei de ficar, foi aonde que hoje eu estou aqui com você. Pois é, olha como que é fez que são total as diferença. É verdade, porque o inimigo, Ju, quando ele vê que a gente tem um potencial, que a gente vai alcançar outras vidas, ele vai fazer de tudo para parar você. Para parar você, para me parar. Porque olha quanta transformação hoje você gera na vida das mulheres, das cuidadoras. Sim. Você hoje é um exemplo para elas, um exemplo de determinação. Eu conheci o seu testemunho que você contou. Então, assim, é só daí para frente, ajudar essas mulheres a crescerem. Você é uma potência. Sim. Você só precisava ser lapidada. Sim, Bruna. Que é o que está acontecendo hoje com você. Claro que ainda tem trabalho para a gente fazer, né, porque é uma construção o nosso crescimento, mas é isso daí. Porque se hoje você já dá curso, você já é uma referência. E foi o primeiro curso, né, Ju, que você fez? Sim, foi meu primeiro curso. E eu me senti muito feliz, porque eu quero que todas as cuidadoras tenham um posicionamento, né? Seja respeitada. Então, assim, eu quero fazer a diferença para essas mulheres. E se Deus quiser, todas as cuidadoras vão ter o mesmo direito, a mesma qualidade de vida, né? Levar o alimento para os seus filhos com dignidade. Então, assim, eu quero trazer para essas cuidadoras uma mudança, né? A gente tem que
que entrar nessa mudança que está vindo agora, né, Bruna? A gente tem que ter posicionamento, né? Uma comunicação boa. Isso é muito importante. É fundamental. A postura. Sim. Porque quando a gente se prepara, né, Ju? A gente fica mais corajosa. Sim, com certeza. Foi o que aconteceu comigo. Então, tudo foi um trabalho, né? Que você foi ali trabalhando, lapidando. Então, é isso que eu quero fazer hoje com elas. E quem se cuida vende mais. É verdade. Quem cuida da comunicação, da postura, da forma como se veste. Sim. As pessoas passam a valorizar mais o que você faz. E isso vem, Ju, da gente mesmo querer entregar o melhor. Porque se eu quero entregar o melhor para minha cliente, eu tenho que estar também à altura. O meu negócio. Então, tudo envolve. Quando a gente fala de marca pessoal, envolve o nosso trabalho, que é a nossa vida profissional, e a nossa vida pessoal. Sim, com certeza. Porque não tem como separar, Ju. Aí eu vou... Hoje, quando eu estou em casa é uma coisa. Sim. Eu estou ali relaxada com a minha família ou de férias. Mas quando eu estou ali trabalhando, eu tenho que vestir a camisa. Sim. É a minha empresa, porque você é a sua marca. Sim, com certeza. Hoje eu aprendi isso com você. Você é a sua marca e está saindo muito bem. Tá? Para mim, é gratificante ver você aqui falando desse jeito, sabe? Eu tô vendo que você está se esforçando mesmo e colocando em prática. Porque é o quê? 50%? Meu, 50% da Bruna. Responsabilidade. É sobre isso. É isso daí, Ju. Então vamos lá, Ju. Eu já estou ansiosa para você me entrevistar. Eu sei que você já está aí com as suas anotações. Já estou com as anotações, as perguntas. Então vamos embora. Como eu tenho essa curiosidade de saber um pouco sobre a Bruna, eu creio que vocês também têm. Então, Bruna, eu quero te perguntar, fazer umas perguntas para você. Sim, diga-me. Como o empreendedorismo entrou na sua vida? O empreendedorismo, Ju, ele veio de uma necessidade. Sim. Tá? Eu comecei trabalhando como vendedora. Eu comecei aos 16 anos de idade. Qual era o meu objetivo, Ju? Era ajudar a minha mãe. Então, quando eu fiz 16 anos, eu fui logo trabalhar. Sim. Só que aí eu comecei numa loja como vendedora. Eu era magrinha, Ju. Eu era isso daqui. Eu não sei como que me contrataram. Nossa. Mas a minha vontade, sabe, Ju? De estar ali ajudando a minha mãe foi maior. Sim. Eu entrei na loja, eu saí arrumando a loja toda, Ju. Porque eu ainda não sabia me comunicar de forma correta. Eu era uma menina, sabe? Eu falei, então vou arrumar toda essa loja. Eu subi no estoque, eu arrumei o estoque todo, arrumei a parte de baixo e ali eu consegui ficar. Então, vendas para mim foi uma experiência trabalhar no mercado como vendedora. Porque ali eu lidava com vários tipos de pessoas. Da pessoa mais simples, né? E a mais estudada, que tinha mais poder aquisitivo. Sim. Então, ali eu lidava com vários níveis de pessoas. Então, eu aprendi a me comunicar. Eu tive que aprender, Ju. Sim. Porque para você vender, você precisa falar. Você precisa ser persuasiva. Então, foi ali que começou a minha trajetória em ter contato com as pessoas. Depois, eu trabalhava numa loja de infantil. Eu via que tinha uma dona, que tinha uma empresária por trás. E eu queria também ter a minha própria loja. Que bacana, Bruna. Aí eu cheguei pra dona Ju e falei assim, depois de tempos, né? Falei, olha, eu quero abrir meu próprio negócio. Sim. Aí juntou eu e a minha irmã. Aí vamos abrir uma loja de roupa? Ela, bora. Aí eu cheguei pra dona e falei o seguinte, olha, eu preciso do meu fundo de garantia. Sim. Eu preciso do meu fundo de garantia porque eu quero abrir meu próprio negócio. Aí a dona, é claro, com toda a experiência, ela falou o seguinte, Bruna, não é assim. Sabe, a gente está aqui como dona, mas tem que pagar muitas contas, tem muita responsabilidade. Ela falou assim, mas você quer? Eu falei, quero. Aí ela me deu meu fundo de garantia, juntou eu e a minha irmã e a gente abriu uma loja de roupa, que se chama Sara Mel. Sim. A gente juntou o nome da minha irmã e de uma cachorrinha que a gente tinha. Sim. Você vê que como no início, Ju, a gente abre mesmo sem experiência e Verdade. vai. Mas o empreendedorismo já estava na veia, porque a minha mãe e meu pai também são empreendedores. Sim. Então, a gente abriu a primeira loja. É claro que não deu certo. Sem experiência, Ju, foi meu primeiro negócio. Eu achava que era só colocar a roupa dentro da loja e vender. Ah, sim, não é assim, Então, né? gestão financeira. Verdade.
Não tinha precificação, eu não tinha um fundo de caixa. Então foi uma experiência, claro que a loja quebrou, um aprendizado. Então aquele foi meu primeiro negócio, onde eu empreendi, foi uma loja de roupa. Mas depois não deu certo, aí a gente fechou e eu voltei a trabalhar lá na loja. Ai, que bacana. Eu cheguei para a dona e falei, olha, não deu certo e eu quero voltar. Aí eu voltei a trabalhar com ela de novo, Ju. Aí eu virei gerente ali também, peguei experiência com treinamento de equipe, mas depois eu vi que o que eu gostava mesmo era empreender. Aí eu saí e empreendi na área da beleza. Tá no sangue, né, Bruna? Porque eu também sou manicure, Ju. Eu comecei como manicure. Que bacana. Fui como manicure. Não sabia tirar muito bem, não, cutícula, não. Mas ia, né? Tirava o bife da cliente. A gente empreendedora é assim, a gente vai. Minha filha, eu fui. Aí fiz o curso de manicure. Aí depois eu me especializei em alongamento. Em fibra, na naturalidade. Então ali eu comecei também a trabalhar e abrir um espaço, um salão. Porque a empreendedora é assim, Ju. Verdade. A empreendedora, ela não tem medo. Só que tinha um detalhe. Eu não tinha esse suporte que a AME tem hoje. Sim, verdade. Não tinha isso para me ajudar na época. Não tinha. Então, eu ia com a cara e com a coragem. Verdade. Então, o empreendedorismo, ele entrou na minha vida assim. De uma necessidade. E que eu comecei como roupa, depois na área da beleza. E ali eu fui pegando experiência. Entendeu? Sim. Para hoje... se tornar essa mulher que você é. Para hoje, conversar com uma menina de roupa, eu entendo. Conversar com uma da área da beleza, eu também entendo. Então, Deus foi me forjando ao longo do tempo. Para hoje eu saber o que eu sei hoje. E hoje está essa mulher aí, né? Ensinando outras empreendedoras. É isso daí. Essa é a minha missão. Outra pergunta, Bruna, que eu gostaria de fazer para você. Como o seu relacionamento com Deus e de que forma influencia na sua jornada de empreendedora? Deus, ele é tudo para mim, Ju. Sem Deus, eu nada sou. Sabe? Se hoje eu estou aqui empreendendo, se hoje eu estou vivendo o meu propósito, foi porque ele me direcionou. Mas nem sempre foi assim. Eu já tive a fase rebelde da Bruna, onde eu me afastei de Deus, sabe? Eu comecei a trabalhar muito cedo e eu comecei a conhecer novas pessoas. Sim. Hoje influencia muito, Ju, com quem a gente anda. Verdade. Sabe? É importantíssimo. Então, eu comecei a andar com algumas meninas, conheci o mundo, como a gente fala, né? Fui morar no Rio de Janeiro, e ali eu conheci o mundo. Aí eu comecei a beber, eu ia pra balada, eu tava fugindo do meu propósito, da minha posição de filha do rei. Mas Deus deixou. Você acha que Deus, ele impede a gente de fazer, Ju? Não. Ele não deixa a gente quebrar a cara, Deixa Ju? a gente quebrar a cara, pra gente aprender, né? Pra gente aprender. Então, a Bruna ficou um tempo afastada de Deus, sabe, Ju? E depois, Deus começou a me chamar pra perto. Lá no Rio de Janeiro, eu falava sobre futebol. Eu tinha um canal do Flamengo. Só que como que eu ia pregar a palavra de Deus, Ju, falando de futebol? No Rio de Janeiro. Se eu tinha que falar com mulheres, eu estava fora do meu propósito. Totalmente fora. E Deus me deu um sonho. Aquele sonho ali eu nunca esqueço, Ju. Foi um divisor de águas na minha vida. Aí Deus sempre me puxando para perto, né? Porque ele, assim, ele deixa a gente ir, mas ele tá sempre falando, olha, esse lugar não é para você. Eu lembro de algo, Ju, que quando Deus já estava me chamando a minha atenção, eu estava numa balada, eu olhava para aquele ambiente, Ju, e falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Já sentia no seu coração que aquele lugar não era para você, né? Eu olhava assim, eu falei, meu Deus, eu nem combino com esse lugar. Então eu comecei a observar isso, que não ia me cabendo mais naquele ambiente. E, Ju, eu senti um vazio. Um vazio terrível, que era a presença de Deus. Que estava fazendo falta, né? Que estava fazendo falta. Eu tentava preencher de várias formas. Era na bebida, relacionamentos, meu corpo, que eu malhava muito. Claro que a gente deve se cuidar, mas não ser o motivo da gente estar feliz. Então, quando eu comecei a sentir esse vazio, eu fui observando, falei, isso é falta de Deus na minha vida. Nada preenchia, Ju, nada preenchia. Nada preenche o vazio. Nada. Chegava um final de semana... Somente Jesus, né, Bruna? Somente Jesus. Chegava um final de semana, se eu não bebesse, Ju, eu não estava feliz. Olha que loucura! Onde a gente chega? Porque esse vazio que o ser humano tem, que a gente tem, não
tem como preencher com outra coisa. Não, somente com Jesus. É Ele é o único que preenche o nosso coração. Você entende muito bem isso, que você tem uma história também Sim. de superação linda, que tem que contar essa outra parte também no podcast, verdade. Porque é um testemunho que as meninas precisam ouvir. Então, eu comecei a sentir essa falta, Ju, de Deus, sim, e fui começando a me aproximar dele. E tive esse sonho ali falando do Flamengo. Falei, não, tô feita. Vou ganhar muito dinheiro falando de futebol no Rio de Janeiro. Sim. Vai dar certo. Aí eu tive um sonho, que eu estava num lugar e tinha um banco na minha frente. Sim. E tinha mais à frente uma escada que dava acesso ao céu, Ju. E tinha um portal aberto no céu e era lindo. Sim. Só que só ia subindo as crianças e os idosos. Sim. Ju, me chamou muita atenção isso, sabe? Crianças e os idosos. E onde estava a Bruna? A Bruna estava aqui, ó, longe. Sim. Aí eu fiz assim, perguntei, Ju, falei, e eu não vou? Porque eu não estava subindo a escada, né, Ju? Sim. Aí uma voz falou assim comigo, calma que você vai ter mais uma chance. Ju, gente, quando eu acordei daquele sonho, falei assim, não, Senhor, não quero ficar, não. Não quero, Deus não. te chamando, né? Tava te dando um alerta ali, né? Te mostrou. Dando um alerta, Ju. E mais claro do que aquele ali sim, não tinha. Com certeza. Então, assim, Deus sempre falou muito comigo através de sonhos e de experiência com as mulheres. Tanto que eu orava sim, pelas mulheres, assim, na rua, aconselhava, porque Deus, ele me enviava elas. Só que eu nem sabia, Ju, que eu iria trabalhar com empreendedoras nessa época. Mas Deus já estava me mostrando o caminho. Então, a partir sim, daquele sonho ali, algo já começou a mudar dentro de mim, que não era aquele o meu chamado, sim, que seria trabalhar com mulheres. Então, aos poucos, Deus veio me enviando mulheres para eu estar aconselhando, orando por elas. Eu tive diversas experiências que, se eu ficar falando aqui, vai um podcast sim, inteiro. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso é que Deus, Ju, ele quer muito a gente perto. Verdade. E não tem, Ju, sentido nessa terra se não for para cumprir o propósito de salvar vidas. Verdade. De resgatar pessoas. Então, hoje o meu propósito é esse, é resgatar essas mulheres. Assim como o seu também é. Quando a gente olha, assim, o nosso coração dói, sim, dá vontade de colocar dentro da cabeça delas, não dá, Ju? Sim, com certeza. Acorda, mulher. Não dá vontade? Dá vontade. Só que não é assim, a gente sabe que não é dessa forma. Então, hoje a minha missão é essa. Eu busco Deus a cada dia mais. Sim. É importantíssimo. Demais. Sem ele, esse projeto ele não existia. A AME, eu sei que se eu tirar a parte que é transformar vidas, tirar a palavra de Deus, ele acaba. Sim, com certeza. Porque o cenário que a gente vê hoje em dia, Ju, a única forma, sabe, de resgatar essas pessoas é com o amor de Deus. Sim. É com Jesus, né? É com Jesus, Ju, ele transforma. Hoje eu fico vendo e eu penso, Bruna, eu não me amava quando eu não estava ali na posição de filha do rei. Sim. E hoje tem muitas meninas, Ju, que precisam entender isso. Quem é ela? Que eu não preciso botar uma roupa chamativa, verdade, sabe, para eu ser valorizada. Não preciso andar chamando atenção o tempo todo, não. Porque ele vê aqui dentro da gente. Sim, com certeza. Sabe? Como a gente é importante. Sim, e a gente precisa, né, passar isso para elas, né? Precisa passar isso. O seu trabalho é esse, né? O meu também. Né? Com o nosso modo de viver. É. Eu acho que a melhor forma de se pregar hoje a palavra de Deus... é o seu modo de viver. É o modo de viver. Porque não adianta a gente falar e não praticar viver. E não viver, né? É a mesma coisa com filho, eu acredito que você tem sim, filhos. Olha, eu já estou te entrevistando já de novo. Vai, próxima pergunta, senão eu vou te entrevistar de novo. Vai. A próxima pergunta que eu quero fazer para você, Bruna. Qual o seu propósito como empreendedora? Como nós já falamos aqui, o meu propósito é estar direcionando essas mulheres. Hoje, eu ajudo mulheres através do meu trabalho, através do meu propósito. E o meu ponto principal é desenvolver a oratória dessas mulheres. Porque eu entendo que tudo começa através das palavras. Sim. A Bíblia não diz? Verdade. Tudo foi feito através das palavras, quando Deus falou, haja luz e houve luz. Então, eu acredito muito no poder das palavras. Sim. E hoje tem muitas mulheres que estão deixando de viver o seu propósito por medo. Verdade. Medo de se comunicar, medo de falar de forma errada. Sim.
Medo do julgamento, das pessoas, sim, é o que mais acontece, né? Do que os outros vão falar de mim. Então, eu olhei para esse cenário e vi que tinha essa deficiência, que a gente tem muita empreendedora com um produto Sim. bom e um serviço bom, mas elas não estão sabendo comunicar isso. Sim. Tá? E para isso eu criei essa academia de empreendedoras, que a menina ela entra uma semente e ela sai uma árvore produzindo frutos. Porque quando nós produzimos esses frutos, nós começamos a impactar na vida das outras pessoas. É verdade. Porque a gente transborda, né, na vida das pessoas. Transbordar. Porque você enche, né? E você também transborda na vida das pessoas. É isso daí. O que você aprende, você passa para outra pessoa. Exatamente. Então, quando a empreendedora ela entra essa semente, eu trabalho a comunicação dela, ela entra para a nossa academia, que é um ambiente fértil. Sim. Uma plantinha não precisa ser regada? Sim, verdade. Ela precisa de sol, ela precisa de água, ela precisa de adubo para ela crescer e dar frutos. Então, a empreendedora entrou na AME, ela está num ambiente fértil de conexão, de Sim. conhecimento com mulheres que estão ali buscando também a palavra de Deus, orando, se posicionando. Então, ela está num ambiente favorável. Verdade. Ela sai do anonimato onde ela estava escondida e ela entra na AME e aqui ela floresce. Sim. Que aí a gente trabalha marketing, vendas, gestão emocional, gestão financeira, que nós vamos ter o nosso treinamento agora, hein? Verdade. Vai ser dia 27, inteligência financeira, porque nós precisamos também estar ali alinhada com as nossas finanças. Sim, com isso, Ju, para poder crescer. Então, a menina, Ju, ela entra para a AME e ela sai essa árvore produzindo frutos. Então, o papel da Bruna é transformar a empreendedora em uma mentora, pronta para dar curso e uma palestrante, que é isso que posiciona uma empreendedora no mercado. Verdade, Ju. Bruna. Quando você posta um vídeo falando do seu conhecimento. Sim, do seu posicionamento, a sua autoridade, né, que você passa para as pessoas é diferente, né? É diferente. Então, essa estratégia do conteúdo educacional, sim, que eu trabalho muito isso com as meninas, sim, que é você falar diretamente do seu tema, que é o vídeo X1. X1 é isso aqui, sim, que nós estamos fazendo, ok? Isso. Só que gravando. É esse tipo de vídeo, de conteúdo que converte, que faz a sua audiência se tornar fãs e promotoras da sua marca. Sim. Quem é uma promotora da sua marca? Aquela pessoa que te indica de graça. Eu indico o seu trabalho de graça. Porque eu entendi o seu propósito, Ju. Sim. Você indica o meu, Ju? Sim. Por quê? Porque você entendeu o seu propósito. Você viu que eu sou de verdade. Então, hoje, com o avanço da IA, da tecnologia, as pessoas ainda estão sentindo um pouco dessa humanização. Verdade. Hoje, você olha um vídeo na internet... Você fica em dúvida. O que é aquilo? É real, Ju? É real, não é? É real ou não é? Então, o ser humano, ele gosta dessa conexão, sim, dessa intimidade. Então, eu trabalho isso com as empreendedoras. Então, hoje, o propósito da Bruna, através do meu trabalho, é isso. Sim. Formar vocês, mulheres empreendedoras. Porque, Ju, quando entra a necessidade dentro de casa, o casamento é destruído, o filho passa fome. Sim. Olha o que acontece, uma desconstrução. Então, a gente falar sobre o empreendedorismo, sobre o financeiro, é importantíssimo. Sim, isso é você importante, sabe, não é, Ju? Mulheres. Como sim, fez diferença para você, Ju? Para mim, fez uma diferença muito grande. E é isso, né, que na AME você passa para essas mulheres, como passou para mim, ensinando, né, que a gente precisa ali nos organizar financeiramente, espiritualmente, né? Espiritualmente se comunicar. É fundamental. Uhum. Então, isso para mim é maravilhoso. Uhum. Pois é, então esse é o meu propósito. Está direcionando essas mulheres para que elas venham crescer, Ju, e ganhar palco e voz. Palco e voz. Subir no palco rosa da AME, sim, estar aqui no podcast, palestrar, porque o meu objetivo com os nossos treinamentos presenciais, sim, é para isso. Porque eu ensino a oratória para vocês. Onde você vai treinar? Se você não treinar, você esquece tudo. Sim. Então, você precisa estar ali praticando. Pratica onde, Bruna? Nos nossos treinamentos presenciais. Nós temos uma aula todo mês.
para que a empreendedora possa estar ali, fazendo network, vendendo o seu produto, aprendendo e, é claro, colocando a oratória em prática. Sim. Porque é assim que você começa a ter uma comunicação clara, assertiva, que as pessoas olham e falam assim, eu quero ter a comunicação da Juliana. Olha como ela fala, ser referência. Esse é o meu objetivo. Verdade. Outra pergunta que eu quero fazer para você, Bruna. O que a AME representa para você? Como ela tem contribuído para a sua trajetória, Bruna? Hoje, a AME, ela representa... Não vou falar tudo, porque quem é tudo na minha vida é Deus. Sim. Mas ela representa... Como é que eu vou resumir isso para você? A minha motivação. Sim. Hoje, o que ela representa para mim é isso. É onde eu estou motivada, sim, todos os dias, a estar vivendo o meu propósito. Sim. Então, ela representa muito para mim. Por que que ela representa muito? Porque foi Deus que me deu. Amém. Esse propósito de estar transformando a vida dessas mulheres. Ju, quando eu vejo uma empreendedora dando um testemunho, que ela estava prestes a desistir, sabe, que ela está construindo a marca dela, Sim. que ela está começando a vender. Isso para mim é gratificante. Melhor ainda quando uma empreendedora conta que ela está mais perto de Deus. Sim. Por causa disso. Então, hoje a AME, ela é um sinônimo de transformação, sabe? Ela é uma ponte que Deus me deu para chegar até a empreendedora. Porque eu consigo chegar até essa menina através da AME, que é apoio, que é a Academia de Mulheres Empreendedoras. Então, quando eu descobri esse nome, quando eu comecei a dar os primeiros nomes para esse projeto, tem tudo a ver. É AME de amor. E como que a AME surgiu? Foi muito na fé, Ju. Hoje você não tem noção, não. Porque no plano espiritual ela já existia e eu precisava materializar ela. Sim. Só que eu precisava ter ação. Sabe? Deus, ele já tinha me dado isso. Tá aqui, Bruno, ó, o seu propósito. E agora, o que você vai fazer com ele? Sim. Como que você vai materializar? Foi a história do meu celular rosa. Sim. Que eu comecei... Que você também tinha um celular com a capa rosa, né, Ju? Rosa, sim. Que você até se identificou. Foi. Quando eu olhei, Ju, Deus tocou no meu coração. Você vai sair nessas lojas de Governador Valadares para poder conhecer essas mulheres. Eu falei, Senhor, eu tenho um celular rosa... Meu Motorola com a imagem horrível. Sim. Como que eu vou gravar nessas lojas com as meninas com iPhone 20, 30, 40? Sim. Aí Deus tocou no meu coração. Vai com o que você tem. Hoje. E assim eu fui, Ju. Eu chegava de loja em loja para poder falar da AME. Falar do projeto. Eu me chamo Bruna, trabalho com mulheres empreendedoras e eu gostaria de conhecer mais a sua história. E eu fui em várias lojas, Ju, falando, e foi um trabalho de formiguinha mesmo. Sim. Porque, como eu te falei, Deus fala muito comigo em sonho. Sim. E hoje essa formiga, ela tem um significado. Né? Representa muito. Primeiro porque a formiga master é a minha mãe. Sim. Ela é a formiga rainha, minha filha. Essa dali, Ju, vou te falar, uma mulher guerreira. Sim. Sabe? Ela também nunca deixa a gente desistir. Ela é também uma empreendedora nata. Sim. Sabe? E ela sempre fala sobre a formiga, ela sempre falou. Não tem a formiguinha, ela não é pequena, mas ela carrega um grande peso. Então ela nunca desistiu, Ju. Verdade. Vou te falar, você vai ter a oportunidade de conhecer a Dona Ivonete, sim, porque eu acho que a gente tem que honrar, sim, os pais sabe? Da gente, honrar os pais da gente. Se hoje eu sou a Bruna que eu sou, é por causa da minha mãe. Sim. Sabe, é uma mulher guerreira, forte, e ela nunca deixou a peteca cair. Sim. Nunca deixou. Ela sempre falava, vai melhorar. E pensa numa mulher que anda arrumada o tempo todo. Você me vê arrumada o tempo todo, né, Ju? Sim. Tô sempre com o meu batom. Sempre ela não arrumada. sai de casa sem o batom. Não sai de casa sem o batom. Que bacana. A Dona Ivonete. Então, a primeira formiga é ela. E Deus me deu um sonho também nas formiguinhas.
Eu estava num lugar, algumas meninas não conhecem, eu estava num lugar, Ju, é tão claro como se fosse hoje. Tinha um caminho que passava assim na frente e era muita formiga, Ju. Era muita formiga que eu não conseguia ver o chão. E essas formigas, elas iam e entravam num formigueiro. Sim. Aí eu perguntei mais uma vez, eu sempre questiono nos meus sonhos, o que eu vou fazer? Uma voz falava assim comigo, o que você vai fazer com essas formigas? Eu falei, formigas? O que eu vou fazer com formigas, Senhor? Sim. Aí eu parei, depois eu orei, pedi direção a Deus. Formigas são mulheres empreendedoras. Sim. E como que eu iria direcionar essas mulheres? Através do conhecimento, através da palavra, da comunicação. E o formigueiro? O formigueiro é a AME. Sim, verdade. Durante muito tempo eu fiquei assim, Senhor, mas e o formigueiro? O que tem a ver o formigueiro? Porque onde eu levo as mulheres? Para onde elas vão? Sim, para a AME. Para dentro da AME, dentro do nosso ecossistema. Verdade. Ô, Ju, então isso hoje em dia é muito claro para mim. Então, quando eu conto toda essa trajetória da AME, das formiguinhas, para que as pessoas entendam que quem está no comando da AME é Deus acima de todas as coisas. É verdade. Ô, Ju, eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Amém, Bruna. É totalmente isso. É sobre fé, né? Sobre fé. E nós estamos vivendo isso hoje. Verdade. Né, Ju? A gente está abrindo aí o nosso espaço para poder estar atendendo essas mulheres. Sim. Então, a gente vive na fé. Na fé. E Deus ainda falou para mim, quando... Lá no sonho, aí eu questionei mais uma vez. E por que as crianças e os idosos? Você lembra do sonho do acesso ao céu? Sim. Aí eu falei, Senhor, por que os idosos e as crianças estão subindo? Somente eles. Não tem ninguém jovem? Aí aos poucos Deus foi ministrando no meu coração. Porque você tem que nascer como criança. E você tem que morrer como criança. Quando a gente fica idoso, como é que a gente fica, Ju? Sim, a gente vira uma criança. Né? Você realmente. Que trabalha com idosos. O idoso se torna uma criança, né? Novamente. Então, e esse sonho foi bem claro, né? Não foi muito claro, Ju? Verdade. Aí Deus tocou no meu coração. Você vai ser dependente de mim. Falei, amém. Ser dependente de Deus não é fácil. Tá? Você sabe disso. Sim, verdade. Não é fácil. Você sabe porque a gente tem que viver pela fé literalmente. Sim, com certeza. A fé em primeiro lugar. Quando ninguém tá vendo. Quando ninguém tá vendo, não tá acreditando, você tá ali. Eu vou, Jesus. Exatamente. Com a fé. Eu até falei que a gente é empreendedora raiz. Verdade. Não é, Juliana? A gente acredita. A gente só vai. A gente a gente coloca Deus na frente e vai embora. Vamos, Bruna. Né? Com Jesus no nosso coração, primeiramente. Com Jesus. Então, ele falou, você vai ser dependente de mim. E hoje eu vivo totalmente na dependência do Senhor. Amém. Eu também. Porque não tem como fazer Deus, o que a gente faz. Não tem como. Sem Deus. Olha a sua história, Ju. De onde você veio. É verdade. Como que Deus honrou a sua história. Sim. Eu sem Deus não sou nada. Lá Se atrás. não fosse Ele, nem aqui eu estaria hoje. Quando você estava lá na roça, que você me contou, você imaginaria que hoje você estaria empregando pessoas? Nunca. Eu até me arrepio. Nunca. Você vê como que Deus, Ele faz, né? Basta a gente dar o primeiro passo também, né, Bruna? A gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa abrir o nosso coração e reconhecer que só Ele pode, transformar a nossa história, a nossa vida. Somente Ele. Quando você estava lá, Ju, o que você pensou? Quando você estava ali naquela situação toda lá, sem expectativa, o que você pensou? Sim, naquele momento que eu vivi aquela situação, era totalmente de tristeza. Eu não tinha muita esperança, eu não acreditava em muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, tinha um Deus, né, que falava comigo. Não, vai mudar. E eu ficava me questionando e perguntando para Deus como. Às vezes eu ia tomar banho e ficava lá orando, falando com o Senhor. Mas sempre, né, naquela esperança que um dia a minha vida ia mudar. Mas, assim, em vista da minha realidade, lá, era para mim, era impossível sair dali. Era impossível. Porque era uma vida totalmente, assim, de uma escassez, Escassez é a palavra certa. Então, assim, era muito difícil. Ao meu ver, ao meu olhar. Mas ao olhar de Deus, não era impossível. Não, para Ele nada é impossível. Então, assim, foi Ele que me deu essa força. Porque não foi fácil, Bruna.
passar o que eu passei, né? Às vezes eu tinha, às vezes eu não tinha. Às vezes eu queria ter um dinheiro para comprar um pão, eu não tinha. Então, assim, são várias coisas que eu passei, né? Que os meus filhos passaram. Às vezes a gente nem ter o próprio arroz dentro de casa para comer. Hoje, eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida. E na vida dos meus filhos também. Porque eu sei o que eu passei com eles. Às vezes eu olhar para ele e falar assim, olha, Deus vai dar providência. Mas sem saber de onde eu ia tirar. Saber de onde, E eles esperando a tarde inteira. Né? Ali esperando com a barriga vazia. E eu ali orando e falando com o Senhor. Mas não demonstrava para eles. Falei, Jesus, entra aí. Sabe? Querendo ou não, a gente tem aquela fé, né? Sim, que a gente não tá vendo. Não tá vendo, mas a gente tem alguém para socorrer. Jesus, sempre eu orava e buscava o Senhor. Eu nem imagino, Ju, porque eu via... A minha mãe também passou muita dificuldade com a gente. Sim. Então, assim, eu via muito o desespero dela quando não tinha o alimento dentro de casa. Eu não sou mãe, mas, assim... Eu acho que eu nem imagino o que é isso, Ju. Eu ia para algum lugar e eu chorava, sem os meus filhos ver. Eu chorava. E que eu não queria passar isso para eles. Mas eu ficava ali chorando com o Senhor. Mas tendo a certeza e a fé que Deus ia dar providência. Mas um dia eu também pensei comigo. Eu falei, Jesus, eu também tenho que ter uma atitude. Porque Jesus, ele te dá ali a oportunidade. Você tem a fé, mas você tem que ter também a ação. Foi quando um dia, eu olhando ali, eu estava deitada na minha cama, eu lembro como fosse hoje. Eu falei assim, eu tenho que achar alguma coisa para me fazer. Eu falei, Senhor, me ajuda a achar, eu quero mudar a minha história, e a história dos meus filhos. Porque é triste você olhar para dentro da sua casa. É triste. Eu acho que é a pior ver que está faltando as coisas, os seus filhos te pedir um chinelo e você não ter condições para dar naquele momento. Então, aquilo me deu força, Bruna, de sair daquela situação. E eu falei, eu vou mudar a minha história em nome de Jesus. Com Deus na frente. Todo dia eu orava, escutava um louvor. Cada dia que eu escutava o louvor, aquilo ia me dando mais força. De esperança. Sabe? De esperança, de sair daquele lugar. E foi quando um dia Deus abriu as portas para mim, né? E eu vim para cá, para Valadares. Comecei a trabalhar, fazer o curso. E assim Deus foi mudando a minha vida. Foi com o tempo, né? A gente vai subindo ali. Sim, os bastidores, as pessoas não vê, né? É devagar. Não vê, quando eu cheguei aqui em Valadares, eu dormia no chão, mas os meus filhos. É mesmo? Mas eu não desisti, né? E assim foi mudando. Então eu falo que a gente tem que ter fé, determinação e acreditar no seu sonho, que é o principal. Mesmo que ninguém acredite em você, você tem que acreditar. E Deus, ele já acreditou no seu sonho, ele já te fez alguém na vida. A gente é filha do rei, né, Bruna? A gente é filha do rei, daquele que pode todas as coisas. Todas as coisas. Quando Noé foi construir a arca, nós estávamos falando sobre isso esse dia. Que fé. Que doideira. Muita fé que você Noé imagina teve. Noé, naquela época, vou construir uma arca. Sim, todo mundo pensa, meu Deus, como? Uma mega arca, porque não era uma arca pequena. Não, era uma coisa gigantesca. Sem ver chuva, sem ver nada. Eu vou construir a arca, o senhor mandou constrói? Constrói. Ninguém acreditava nele. Com certeza as pessoas chamavam ele de doido, de louco. E o mais incrível aí foi que, se ele não viu a chuva, como que ele ia começar a construir um negócio? Olha, é tipo isso. Eu não estou vendo acontecer, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Isso é fé. Não é, a fé? É a fé do cristão. A fé do cristão e do empreendedor. Ele tem a fé. Né? Fé com a ação, é importante. Com ação. Lembrando que Noé começou a construir a arca. Construir a arca. E o que a gente tem que fazer? Buscar conhecimento, colocar em prática, se conectar com as outras pessoas. Sim. Porque se eu tenho fé e fico parada, de nada serve. Sim. Porque eu não coloco em prática. Então, fica difícil a empreendedora sair daquele casulo, sair do anonimato, sair da caverna. Tem que ter atitude, ação. Ali você teve muita força, Ju, para poder sair. Isso. Você teve muita determinação. Sim. Você teve demais a conta. Você tem que ter essa coragem de ir. Né? Muita gente fala, não vou sair daqui, o que eu vou fazer, o que eu vou arrumar? Eu só fui. Né? A gente tem que ir.
E Deus cuida do resto. E Deus cuida do resto. Então você que é empreendedora, saia da caverna. Isso. Não fica na zona de conforto, porque as coisas não acontecem quando você está parada. Verdade. Ela só acontece quando você está em movimento. Isso. Quando Noé recebeu a missão de construir aquela arca gigantesca, ele foi para ação. Ele foi para ação, ele começou a colocar em prática. Isso. Então vão te chamar de doido. Sim, é o que mais acontece. Vão falar que você quer ser blogueirinha, Sim. porque tá aparecendo nas redes sociais e tá tudo bem. Sim. Quando você sabe o que quer fazer, Ju, quando você mantém um foco reto. É constância, né, Bruno? Em tudo que você faz. Constância. Vale mais um ano bem trabalhado do que 5, 10 de tentativas interrompidas. Com certeza. É isso que faz a empreendedora se A romper consolidar e no vencer. mercado. É constância, você querer e você seguir em frente, sem olhar o outro, a crítica. Não olha. Nem para direita, nem para olha esquerda. somente para frente e vai. Porque se olhar, vai afundar. Sim, não pode. Se olhar, vai afundar. Sim. Eu não estou lembrando agora do versículo na Bíblia que fala sobre essa parte aí, meu Deus. Depois eu vou lembrar. Então, se você ficar olhando para um lado ou para o outro, você vai se afundando de uma forma e se comparando. Sim, não Por pode. exemplo, muita a gente fulaninha se tá compara. crescendo. Ai, meu Deus, e eu tô parada. Verdade. O meu perfil tá parado e eu não tô crescendo. Isso destrói muitas empreendedoras. Verdade. Hoje eu não olho para ninguém. Sim. Eu não quero pode. Eu não quero nem saber o que está acontecendo. A fulana, ela tá crescendo, ela tá me passando, ela tá fazendo a mesma coisa que eu. Sim. Não, a gente tem que fazer o nosso. Você é única. Quando você foca no seu, você cresce. Quando você foca no outro, você não cresce. Você fica estagnado. É. Então é sobre isso. Foque no seu negócio, minha filha. Vai embora, mira com força, segue fé em frente. e muita coragem e determinação. Isso. Porque empreender é jogo de gente grande. Verdade. Não é. Tem mais perguntas, Tem mais dona perguntas. Juliana? Bruna, mais uma pergunta para você. Onde você deseja chegar? Ai, onde eu desejo chegar, Senhor? Sim. Bom, eu desejo chegar no sonho das formigas. Amém. Em nome de Jesus. Hoje eu consigo ver essas mulheres. Eu fiz um evento que tiveram 180 mulheres ali. Aí quando eu olhei, Ju, eu falei assim, olha as formigas ali. Amém. Eu quero chegar num lugar onde eu consiga ter uma academia maior, em nome de Jesus. treinando mais mulheres empreendedoras, porque o conhecimento, ele traz liberdade. Sim. Liberdade. É libertador. Libertador. Então, o meu objetivo é chegar mesmo até essa escola de negócios dessas empreendedoras. Sim. Tá? E, é claro, investir para ajudar outras mulheres, porque tem umas que estão em estado de vulnerabilidade, Sim. que precisam de ajuda, desse apoio. Sim. Sabe, nossa? É então, hoje a Bruna quer crescer para quê? Eu não quero enriquecer para juntar bens. Sim. Não tenho esse desejo. É claro que nós temos que ter ali nosso carro, nossa casa, ter uma segurança financeira, porque nós não sabemos o que pode acontecer. Sim. Mas eu quero ter essa liberdade, quero ter essa condição para mesmo ajudar as pessoas mesmo. Ajudar essas mulheres a saírem dessa zona de conforto. Sim. Ajudar o reino. Precisa. Isso que eu quero, Ju. Ajudar o reino. Outra pergunta, Bruna, para você. Quais são os seus sonhos e objetivo para o futuro? Para o futuro, meu objetivo hoje, um dos, é ser mãe. Sim. Porque eu ainda não sou e pretendo, quero deixar um legado, Ju. Sim. Porque hoje eu vejo que tem muitas pessoas que não querem ter filhos. E eu não culpo elas, porque elas estão vendo o cenário do mundo e não quer. Mas eu acredito que nós vamos precisar de pessoas. Sim. Pessoas que lutam, sabe? Pela causa mesmo. Para estar ali falando do evangelho. Pessoas bem posicionadas. Então hoje, se eu coloco um filho no mundo, eu vou querer treinar ele para ser essa pessoa com uma gestão emocional equilibrada, mostrar para ele, eu sei que não é fácil, porque eu sei que você não é mãe, Sim. E eu sei que você está ali na educação do seu filho, trabalhando o tempo inteiro, não é fácil, mas hoje eu quero deixar um legado, se assim Deus me permitir. Então, um sonho hoje da Bruna é ser mãe, deixar aí meu legado na terra.
E sonho é esse. Eu tenho outros, assim, sonhos financeiros, que esse daí eu vou alcançar, é só continuar. Sim, é constância, né, Bruna? A constância de estar ali trabalhando, e é isso. E continuar vivendo o que Deus ele tem para minha vida. Crescendo. Esse é meu objetivo hoje. Em nome de Jesus, Bruna. Sabe, poder ajudar quem eu quero. Eu Sim. tenho muito isso no meu coração. Sim. É de romper barreiras. Fazer a diferença nesse mundo, Sim. Ju. É o que a gente veio para fazer, né, Bruna? A diferença. Fazer a diferença. Porque hoje, se a pessoa ela fica, Ju, dependendo do sistema, dependendo de aposentadoria, você me desculpe, vai passar necessidade. Com certeza. Porque a nossa pirâmide, ela tá invertida. Tá. O que acontece? As pessoas não querem ter filhos, ok? Então, a gente também não tem muitos jovens, tá? E tem muito idoso. Sim. Então, essa pirâmide, ela não está correta. Sim. Daqui a pouco ninguém vai ter dinheiro para pagar aposentadoria mais, não. Verdade. Quase ninguém está contribuindo. Então, você vai ficar ali esperando, me desculpe, uma migalha do governo? Sim. Então, o que eu faço hoje? É mostrar para essa empreendedora, olha, levanta. Vai trabalhar para você dar uma dignidade para o seu filho, para a sua vida, para quando você estiver mais idosa, você não ficar numa fila. Sim, com certeza. De um banco, esperando um salário mínimo. Que não dá para nada, porque a nossa saúde, hoje, você vê o público como tá. Sim. Ele não está conseguindo dar assistência para as pessoas. Então, como, Ju, sobreviver hoje com um salário mínimo para você sustentar o seu filho? Imagina você, Ju. Você tem quantos filhos? Fácil. Você tem quantos filhos? Eu tenho 5 filhos e tenho mais 3, né, do coração que, né, que eu amo, né, que é o Darlan também. Imagine se você não fosse empreendedora, se você não tivesse a sua própria empresa, o seu próprio negócio, você não ia conseguir se sustentar. Não ia. Então, o que eu quero hoje é que essas mulheres abram os olhos, acordem. Tá? O empreendedorismo, ele é a chave para a liberdade financeira. Sim, com certeza. Liberdade financeira dessa mulherada. Sim, todas as mulheres hoje em dia, né, Bruna, elas deveriam e devem pensar que elas têm que crescer, né? A gente não pode ficar ali naquela caixinha recebendo migalha do governo, porque o governo quer isso. Você presa ao sistema. É isso aí mesmo. Então, a gente tem que sair desse sistema. A gente tem que sair desse conforto que ele colocou. Conforto que eu falo assim, aprisionou. Né? Hoje em dia, quem tem Bolsa Família não pode trabalhar. Quem tem Bolsa Família não pode fazer aquilo. Você passa por isso, né, Ju? Que perde, né, o benefício. Então, eu quero dizer para essas mulheres que elas podem muito mais do que isso. Exato. A AME veio para isso, para ensinar essas mulheres a crescer. Para tirá-las dessa zona de conforto. Porque tem muitas mulheres, né, Bruno, que estão em casa, que tem ali um dom e não sabe. Que precisa, né? Ou por incentivo mesmo. Isso. Porque às vezes você tem um marido ali, ele está trabalhando. Sim. Às vezes ele não está te incentivando. Não é porque ele não quer também. Sim. É porque ele já está com tanta coisa ali trabalhando para cuidar, sustentar a casa, que às vezes ele nem presta atenção. Então, a AME, ela veio para isso. Sim. Tá? Então, você é empreendedora, tem o desejo. Bruno, eu tenho uma ideia. Bruno, eu quero fazer crochê. Isso. Unha, cabelo, qualquer coisa, entra para a AME, conversa com a gente, porque o nosso objetivo é fazer você mesmo crescer, desenvolver um projeto, tá? Porque tem um passo a passo. A empreendedora, ela aprende, pratica e depois ela ensina. Então, eu trabalho todas essas 3 fases dessa empreendedora, mas tem que querer. Tem que querer. Tem que querer. Então, hoje, o que nós estamos falando aqui para essas mulheres? Ju, acordem. Sim. Acordem. Você ficar ali somente achando que Bolsa Família vai te ajudar na vida, não vai. Não vai, você vai passar necessidade, porque as coisas... As coisas aumentando, né, Bruna? Aumentando. As coisas estão ficando difícil. Claro, cada dia Então, a mais. gente quer que elas tenham uma vida melhor, né? Pode ajudar o marido, né? Família, os filhos. Pagar um colégio bom para o seu filho, educação. Então, isso só depende, né, Bruna, delas. Querer. Só depende delas. É atitude, né? Fé. E acreditar nos seus sonhos. Quantas mulheres estão em casa hoje, têm sonho, mas têm medo? Tem medo. Só que a gente está aqui, você, né? A gente estamos aqui para mostrar para elas que elas não precisam ter medo, que elas precisam ter fé e acreditar
Isso, fé e a ação. E qual é a ação? Você chegar até a AME. Isso. É só você dar o primeiro passo, não é assim? Sim. A gente não coloca o pé e Deus coloca o chão? Isso. Então, você vai dar o primeiro passo. Você Sim. vai entrar lá no meu Instagram, você vai chamar lá para você começar a desenvolver o seu negócio, empreendedora. Em nome de Jesus, se Deus quiser. Então, hoje, Ju, já que nós estamos falando isso aqui sobre libertação dessas mulheres, para que venha cair, tirar essa venda dos olhos delas, para que elas venham enxergar, porque normalmente, quando nós estamos iniciando a vida ali como criança, na nossa família, tem muitas crenças limitantes sobre dinheiro. Sim. E muitas vezes a gente fica, eu não preciso de muito dinheiro para isso, eu não preciso. Precisa sim. Precisa. É aquele ditado, né, que eles sempre falam, né? Você é ganancioso demais. Só que na Bíblia não está escrito nada disso. Não, na Bíblia não fica sente na pobreza. Deus fala sobre prosperidade. Ele quer que o servo dele seja próspero. Isso não é pecado. Para poder ajudar as outras pessoas. Você ser próspero. Sim. Então, você precisa fazer o quê? Correr atrás dos seus sonhos, né? Prosperar não é pecado. Muita gente talvez pense isso, mas não é. É igual você falou, é uma crença, né, limitante, que as pessoas colocam na cabeça do outro. Eu não posso, talvez eu estou querendo demais, né? Se eu correr atrás de dinheiro, vão falar de mim. Ou eu vou me perder. Não, e não é isso. Não é sobre você ter uma vida boa, uma casa boa, um carro bom. E também tem outro lado, né? Tem pessoas que falam, eu vou ficar rico para estregar isso na cara de fulano. Não. Tem gente para tudo. Então, você precisa saber o que você é de fato, de verdade. Se você tem ali a consciência do que você é, você vai prosperar para ajudar o outro, para ajudar até a sua família mesmo. Sim, com certeza, que a gente começa com os de casa. Sim. Não é isso? Mas isso vem quando a gente entende quem nós somos. Sim. Quem é você? Qual é a sua identidade em Cristo? Para que você não venha se perder neste mundo. Porque não é só o financeiro. A gente pode se perder de várias outras formas. Então, quando a gente guarda o nosso coração em Cristo e nos ajuda a administrar o que Ele nos deu, porque é isso, a gente administra o que é de Deus. Verdade. É isso, Ju? Aqui na Terra a gente consegue ter esse controle, mas tem que estar muito perto do Espírito Santo de Deus. Com certeza. E saber a sua própria identidade, né, Bruna? A sua própria identidade. Com esse treinamento que a gente vai fazer agora sobre inteligência financeira, é para falar sobre isso, para quebrar essas crenças sobre a prosperidade. Isso é importante. Para a empreendedora crescer. Porque quando a necessidade, quando a miséria entra dentro de uma família, ela destrói. Casamentos acabam. Sim. Não é isso, Ju? Aí vem filho passando fome. Então, o que nós vamos trazer nesse treinamento é para ela começar a ter uma base de como gerir o dinheiro ali, de fazer separar o dinheiro, precificação e a parte também do espiritual. Então, empreendedora, você que quer participar desse treinamento, você vai fazer a sua inscrição, porque são pouquíssimas vagas. Você vai entrar lá no meu Instagram, na bio, e fazer a sua inscrição e participar do nosso treinamento de inteligência financeira. Nós vamos ter uma profissional que se chama Cris Oliveira. Ela é especialista nesse tema e vai tirar todas as suas dúvidas. Então, não fique de fora. Verdade. É isso, Ju? Com certeza. Qual foi a sua experiência de me entrevistar? Foi maravilhoso. Cada dia aprendendo mais com você. Ficou nervosa só no início, só não foi? Início, depois eu vi que você depois soltou. Eu melhorei, né? Isso é questão, igual você explicou, né? É treinamento. Prática. É prática, a gente precisa disso. Então, hoje eu consegui ver isso na prática. É isso aí. Você vai olhando, Juliana, sorria mais, Juliana. Juliana, você repetiu muito né, muitos vícios de linguagem. Que aí, quando a gente começa a falar para nós mesmas, nós conseguimos dosar. Porque quando eu falo, eu lembro. Quando eu falo vício de linguagem aqui, eu falo assim, caramba, eu falei em vício de linguagem. Porque o meu cérebro ele já está treinado para isso. Sim. Sabe? Para prestar atenção no que eu estou falando. E você vai fazendo a mesma coisa. Cada dia mais a sua oratória vai ficando aí boa, clara, sabe? Impactando as outras pessoas, persuadindo. Que é esse o objetivo, Ju. Eu estou muito feliz. Meninas, já passou, Ju? Uma hora de podcast. Vamos finalizar, Ju, com uma oração. Nós estamos falando sobre abrir os olhos dessas mulheres,
para que elas venham acordar para a vida. Sim, em nome de Jesus, né, Bruna? Porque a gente não pode enfiar na cabeça delas. Sim, a gente precisa levar essas palavras para elas, Mas né? o Espírito Santo pode. Pode, em nome de Jesus. Ele pode, ele vai lá, entra no coraçãozinho dessa empreendedora, na mente dela, e fala, meu filho, acorda, vamos sacudir. Não é isso? É isso que a gente fala. Sacode, acorda. Elas precisam disso, né? Elas precisam disso. Então, vou fazer uma oração, Ju? Amém. Ou você quer fazer essa oração? O que você prefere? Eu faço também. Pode, então eu faço uma, você faz outra, a gente finaliza rapidinho. Senhor meu Deus, Pai, eu quero te agradecer por mais este momento, por mais essa oportunidade. Sim. E como é bom, Senhor Deus, sentir a sua paz, Pai. Sentir essa leveza no coração de que o Senhor está no controle da nossa vida, meu Deus. Mesmo em meio, Senhor Deus, à confusão, mesmo em meio aos problemas. Mas nós decidimos crer que o Senhor está no controle da nossa vida. Sim, que o Senhor está direcionando tudo. Muitas vezes nós não estamos vendo a chuva, assim como Noé. Mas nós vamos continuar, Senhor Deus, trabalhando e vivendo o nosso propósito. Pai, agora eu quero levantar um clamor para essas empreendedoras que estão assistindo esse podcast, para aquelas que ainda vão assistir, meu Deus, que o Senhor possa estar abrindo os olhos delas, Pai, tirando, Senhor Deus, toda dúvida, todo medo, toda incerteza, meu Pai, que ela venha acordar, Senhor Deus, que ela venha ouvir, Pai, o seu chamado, meu Deus. Pai, direciona essas mulheres, que o teu Espírito Santo de Deus, Pai, possa entrar agora nas casas, nos lares, Senhor Deus, dessas famílias, Pai, para que haja uma transformação, meu Deus, transformação de mente, Pai, para que elas venham, Pai, crescer, prosperar, Senhor Deus, e caminhar contigo, porque esse é o nosso objetivo, meu Pai. Sim, não há outro caminho, Senhor Deus, a não ser a tua presença. Pai, toma os nossos sonhos, os nossos projetos em tuas mãos, Pai. Eu creio em ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ju, finaliza comigo. Senhor, mais uma vez aqui na tua presença, concordando com a oração da Bruna, eu venho agradecer ao Senhor pela vida da Bruna, pelo ensinamento que ela tem passado para todos nós. Senhor, eu quero pedir ao Senhor também vá em direção a cada mulher que escutar e ver esse podcast. Sim, abre a mente delas, dê sabedoria, dê entendimento. Jesus, traz para perto, Senhor, de nós, mulheres que verdadeiramente queira crescer. Senhor, eu peço, Senhor, pela minha vida também, pela vida dos meus filhos. Eu entrego todos nas tuas mãos. Jesus, eu quero agradecer por essa grande oportunidade que eu tive hoje com a Bruna. E agradecer, Senhor, pela vida dela, o quanto ela tem me ajudado. Senhor, eu sou grata ao Senhor por tudo. Que eu venha, Senhor, diminuir, mas que o Senhor venha crescer verdadeiramente na minha vida. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da Bruna, na vida dessas empreendedoras. Eu sou muito grata ao Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Ju. Obrigada mais uma vez por você estar aqui no podcast. E você, empreendedora, que ficou aqui até esse momento conosco, você vai aproveitar para compartilhar, curtir e enviar para uma empreendedora que precisa ouvir este conteúdo. Lembre-se que você é a sua marca. Não ande sozinha. Venha fazer parte da AME e participar dos nossos treinamentos e crescer e florescer, que é para isso que você veio.